Oi, meninos, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma retomada aqui de algumas matérias, tá bom? Durante esse mês de agosto. E a primeira delas que a gente vai ver é o Teorema de Pitágoras. Vocês já viram o Teorema de Pitágoras no nono ano, então a gente vai relembrar sobre esse teorema, tá bom? Então vamos lá. O que vem a ser esse Teorema de Pitágoras? Eu desenhei ali para vocês um triângulo retângulo. Professora, por que é triângulo retângulo? Olha só, nesse triângulo aqui, ó, nós podemos perceber um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, o triângulo recebe esse nome porque ele tem um ângulo reto. Então, ele passa a ser um triângulo retângulo, tá? E aí, como que a gente resolve o teorema de Pitágoras? Ele fala o seguinte, ó, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Então, tem uma fórmula para isso. Vocês podem ver duas fórmulas diferentes, porém as duas são a mesma coisa, tá? Vocês podem ver assim, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui eu coloquei. Vocês podem ver assim, ou vocês podem ver assim, ó. Hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Faz alguma diferença? Não, não faz nenhuma diferença. São apenas letras para representar o que o Teorema de Pitágoras fala para a gente, tá? Então, vamos começar a identificar quem são essas pessoas ali no triângulo retângulo. Então, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, certo? Quem está oposto a ele, está de frente para ele, é chamada de hipotenusa. Eu tenho uma hipotenusa dos catetos. O que são catetos? Quem sobraram, ó. Então, aqui é um cateto. Aqui nós temos outro cateto, tá bom? Professora, vai fazer diferença se eu chamar esse aqui de cateto A e esse aqui de cateto B? Ou esse aqui de A e esse aqui de B? Não faz nenhuma diferença, tá, gente? É a mesma coisa. Lá na hora que a gente jogar na nossa fórmula, vai dar a mesma coisa, tá? Então, assim, é muito fácil. Você sempre tem que identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos, tá? Outra coisinha fácil da gente notar quem é a hipotenusa. Além dela ser quem está oposta ao ângulo de 90 graus, ela é o lado maior que tem no triângulo, tá bom? Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada e, em relação ao solo, percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. Tá vendo que aqui ele só me deu... Então, ele me deu dados, mas eu não tenho o triângulo desenhado, né? Então, para mim começar a resolver isso, se eu desenhar o triângulo baseado nos dados, vai ficar mais fácil para mim raciocinar, para consiga resolver esse exemplo aqui, tá? Então, vamos desenhar aqui, ó. Ele percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. Então, eu vou colocar aqui, ó, 5.000 metros na posição inclinada. E em relação ao solo, ele percorreu 3.000 metros. Então, eu vou colocar aqui, ó. 3.000 metros. Determine a altura do avião. Ó, faltou aqui. Então, essa aqui é a parte que eu não sei. A altura que o avião está. Então, aqui nós temos o ângulo reto. Então, olha lá quem é minha hipotenusa, tá de frente. 5.000 é minha hipotenusa. Então, eu vou colocar a minha fórmula. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos meus catetos.
Então, eu tenho a hipotenusa, 5.000 ao quadrado, igual. Tenho um cateto, 3.000 ao quadrado, e não tenho o cateto que tá faltando. Eu posso chamar esse cateto de X, eu posso chamar esse cateto de B. Gente, não vai fazer diferença alguma na hora da resolução, tá? Então, eu vou colocar aqui B ao quadrado, que é o cateto que eu não tenho. Então, eu vou resolver. 5.000 vezes 5.000, 25.000, certo? Igual 3.000 vezes 3.000, 9.000 mais B ao quadrado, certo? Então, eu tenho que deixar do mesmo lado quem tem a igualdade. Então, agora eu vou deixar todo mundo do mesmo lado que tem só número. Tá positivo, vai trocar do lado da igualdade. Negativo, menos 9.000, igual B ao quadrado. 25.000 tira 9.000, nós temos 16.000, certo? Igual a B ao quadrado. Toda vez que eu tô trocando do lado da igualdade, eu troco para a inversa. E o que é a inversa da potência? O inverso da potência é a radiciação, tá? Então, é a raiz. Então, eu vou jogar aqui, ó, raiz quadrada de 16.000 igual a B. Raiz quadrada de 16.000, 4.000 igual a B. Então, a altura deste avião aqui, eu acabei de descobrir, 4.000 metros, ok? Então, vamos fazer o outro exemplo. Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sob um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro. Assim como no exemplo anterior, eu não tenho o desenho. Mas se eu fizer o desenho relacionado com os dados que o problema me deu, fica mais fácil. Então, ó, uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sob um muro, certo? Então, aqui eu tenho uma escada, ó. De 12 metros. Está apoiada sob o muro, a base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Então, tá aqui, ó. 8 metros. Determine a altura do muro. Então, eu quero saber a altura desse muro. Então, aqui tá meu ângulo reto, certo? Então, minha hipotenusa tá lá de frente. Então, eu vou jogar aqui, ó, hipotenusa ao quadrado igual a soma do quadrado dos meus catetos, certo? Então, minha hipotenusa é 12, então vai ficar 12 ao quadrado, igual. Um dos meus catetos eu tenho 8 ao quadrado, mais B ao quadrado. Eu não tenho o meu outro cateto, certo? Então, agora eu vou começar a resolução. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144, igual a 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64, mais B ao quadrado. Vou isolar meu B ao quadrado aqui, então vai ficar 144. O 64 tá positivo, tá trocando pro lado inverso aqui da igualdade. Então, é menos 64 igual a B ao quadrado. Então, aqui vai ficar 144 menos 64 é 80, igual a B ao quadrado. Então, vamos lá, mesmo esqueminha. O inverso da potenciação é radiciação. Então, eu vou jogar a raiz quadrada de 80 igual a B ao quadrado. Ah, mas não tem raiz quadrada de 80. Então, primeiro, o que que a gente faz? Oh, desculpa, gente. Esse quadrado aqui não existe não, tá? Desculpa. Então, aqui, ó, eu vou fatorar esse 80 para ele ficar menor ali, tá? Então, começo pelo 2, 80 dividido por A2, 40, por 2 novamente, 40 dividido para 2, 20.
continuo por 2, 20 dividido para 2, 10, continuo por 2, 10 dividido para 2, 5. Então, 5 só dá para dividir para 5, que dá 1. Então, aqui, ó, eu tenho esse esqueminha aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Por que que eu separei de 2 em 2? Porque a minha raiz é quadrada e eu quero tirar de dentro dessa raiz, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5, igual a B. Se minha raiz é quadrada, então eu posso cancelar aqui, vai sobrar 2 vezes 2. Quando eu cancelo, eu tô tirando ele dentro da raiz, tá? 2 vezes 2, 4. E sobrou dentro da raiz 5 igual a B. E aí, se vocês pararem aqui, a questão já tá correta. Porém, se for uma questão de marcar e eles quiserem uma resposta aproximada, por que aproximada? Porque raiz quadrada de 5 não dá um número exato. Raiz quadrada de 5 é um número irracional, tá? Então, aqui vai ficar aproximadamente 2,236. E aqui ele continua. Ah, ele trabalha só com 2 casas decimais. Então, se pediu para você trabalhar apenas com 2 casas decimais, vocês vão colocar assim, ó. Raiz quadrada de 5, aproximadamente igual a 2,2. Qual a próxima casa do 3 aqui, ó? É menor que 5 ou igual ou maior a 5? Para mim fazer o arredondamento, tá? Então, é um número 6. Então, para mim trabalhar só com 2 casas decimais, por aproximação, esse 3 vai passar a ser 4, tá? E eu não posso colocar apenas raiz quadrada de 5 igual a 2,24, porque não é verdade. Eu estou aproximando. Então, é aproximadamente igual a 2,24. Então, se por acaso for uma questão de marcar e não tem lá na resposta 4 raiz de 5 na resposta, vocês vão alterar esse raiz de 5 para número, tá? E vai jogar a multiplicação, porque tem uma multiplicação aqui, certo? Então, eu faria 4 vezes 2,24, aproximadamente igual a B, certo? Então, isso aqui vai dar 8,94, aproximadamente igual a B. Então, se eu coloco a resposta aqui, ó, 4 raiz de 5 metros, tá certo? Tá certo. Se eu coloco aproximadamente 8,94, tá certo? Tá certo. Então, tem que sempre analisar o que a questão tá pedindo, tá bom?